A passagem de hoje é Gênesis capítulo 50, versículos 12 a 21. Vamos ler juntos. E fizeram-lhe os seus filhos assim como ele lhes ordenara. Pois os seus filhos o levaram à terra de Canaã e o sepultaram na cova do campo de Macpela, que Abraão tinha comprado com o campo, por herança de sepultura, a Efrom, o Eteu, em frente de Manre. Depois tornou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai, depois de haver sepultado o seu pai. Vendo então os irmãos de José que o seu pai já estava morto, disseram: Porventura, nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Portanto, enviaram a José, dizendo: Teu pai mandou, antes da sua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: Não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos. Assim, os consolou e falou segundo o coração deles. Amém. A partir de terça-feira, meditaremos juntos na Epístola aos Gálatas, que junto com a Epístola aos Romanos, é a essência das epístolas de Paulo. Que vocês possam aprofundar ainda mais sua espiritualidade com a oração da madrugada, um hábito sagrado de nossa igreja. Abençoo-os, em nome do Senhor. Há um filme de 1993 chamado Minha Vida. O protagonista deste filme, um bem-sucedido publicitário, estava prestes a se tornar pai, pois sua esposa estava grávida. Hoje de madrugada, nosso pastor, Park Eun-chong, foi para o hospital para o nascimento de seu filho. E ainda não recebemos notícias. Fiquei pensando em como ele deve estar se sentindo. Como eu me senti quando meu primeiro filho nasceu? Meus filhos comentam que, quando nasceram, seu pai já era pastor. No caso dos filhos dos pastores Park Eun-chong e Park Ha-eun, eles nascerão e descobrirão que o pai é pastor, a mãe é pastora, e até mesmo ambos os avós são pastores. Agradeceria se orassem por um parto saudável. O protagonista do filme recebe um diagnóstico repentino de câncer em estágio terminal. O médico informa que lhe resta pouco tempo e que talvez ele não consiga ver o rosto de seu filho que está para nascer. Ao ouvir isso, o homem fica em estado de choque. Por um tempo, ele luta com o medo, a raiva e a negação da morte. No entanto, aos poucos, ele começa a mudar sua perspectiva. A mudança em seu pensamento começou quando ele passou a gravar vídeos. Para o filho que poderia perder o pai antes mesmo de nascer, ele gravou mensagens em vídeo. Nesses vídeos, ele ensinava a fazer a barba, a dirigir um carro e contava a história da família, entre outras coisas. Então, algo surpreendente acontece. Ao gravar os vídeos para o filho que iria nascer, o homem aprende sobre a vida. Ele reflete sobre o relacionamento com seus pais, de quem esteve afastado por um tempo, e, principalmente, reconcilia-se com seu pai, com quem não falava há muito tempo. Ao se preparar para ser pai, ele finalmente compreende o seu próprio pai. Na parte final do filme, o homem felizmente tem a oportunidade de segurar seu filho nos braços por um momento. E o filme termina assim. A criança reconhece o pai nos vídeos e o chama de papai. A preocupação do homem no filme era esta: que seu filho não o reconhecesse. Ele pensava que depois de sua morte, seu filho não seria capaz de reconhecê-lo. No entanto, as coisas não aconteceram exatamente assim. Através dos vídeos deixados para trás, a criança chama pelo pai e sente o coração de seu pai. O título do sermão de hoje é Depois de sepultar seu pai. José realizou o funeral de seu pai, Jacó,
conforme as instruções que ele havia dado. E o que está registrado é o que aconteceu após o funeral, ou seja, depois de sepultar seu pai. As pessoas costumam prever o que acontecerá após a morte de um pai, após o funeral. Por exemplo, pensam e preveem como será a distribuição da herança ou como as questões familiares restantes serão resolvidas. No texto de hoje, os irmãos de José previram o que aconteceria após o funeral de seu pai da seguinte maneira. Vamos ler juntos o versículo 15 de hoje. Vamos ler juntos. Vendo então os irmãos de José que o seu pai já estava morto, disseram: Porventura, nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Amém. Após o funeral de seu pai Jacó, os irmãos de José estavam preocupados. A preocupação deles era a vingança de José. Isso porque eles se lembraram das más ações que cometeram contra José na juventude deles. Eles sentiram que, enquanto o pai estava vivo, José se conteve por causa dele, mas agora que o pai havia morrido, a situação havia mudado. No passado, eles não trataram José como um irmão. Agora, os irmãos de José estão preocupados com a possibilidade de José não os tratar como irmãos. Isso porque o único elo de ligação entre eles, o pai, havia desaparecido. A morte de seu pai, Jacó, significava que esse elo havia sido rompido. Eles eram irmãos do mesmo pai, mas de mães diferentes. Os irmãos agressores cometeram um ato maligno que quase levou à morte, um ato do qual nem queriam se lembrar. E o irmão mais novo, a vítima, superou essa ameaça e agora detinha o maior poder do Egito. Nessa configuração, a preocupação dos irmãos pode parecer muito natural, uma consequência lógica segundo a lógica do mundo. A maioria de nós pensa dessa forma em situações como esta. Pensamos que, se algo acontece, é natural que certas coisas se sigam. A ideia é que, com a morte do pai, a vingança começaria. O escudo protetor, o elo de ligação que era o pai, desapareceu. Então o tempo de retribuição pelos pecados do passado chegaria. O pensamento comum segue este roteiro. A vítima se vingará, e o agressor pagará o preço por seus atos. O pensamento das pessoas está preso a esse padrão. Aqui, gostaria de pensar em uma história um pouco diferente. Dentro de Gênesis, há outra pessoa que pensa com a mesma estrutura e no mesmo contexto dos irmãos de José. O que acontece quando o pai morre? O que ele fará quando o pai morrer? Vocês se lembram? É Esaú. Vamos ler juntos, Gênesis, capítulo 27, versículo 41. Vamos ler juntos. E aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: Chegar-se-ão os dias de luto de meu pai. Então, matarei a Jacó, meu irmão. Amém. O pensamento de Esaú era este: quando os dias de luto por meu pai Isaque chegarem, isto é, quando ele morrer, matarei Jacó. Após o funeral de meu pai, me vingarei de Jacó. É o mesmo padrão de pensamento que os irmãos de José tiveram após a morte de seu pai, Jacó. Agora que nosso pai morreu, haverá vingança contra nós. Este é o pensamento dos irmãos de José. Esaú, de forma oposta, mas com a mesma estrutura, pensava: agora que meu pai morreu, eu me vingarei. É uma atitude de prever e prometer que, se o pai morrer, certas coisas se seguirão. As pessoas costumam prever as coisas assim. Elas veem os acontecimentos do mundo como se fossem uma fórmula. No entanto, esses dois eventos têm mais uma coisa em comum. Já perceberam qual é? É que, em ambos os casos, as coisas não aconteceram conforme o previsto ou planejado. Nem o plano de Esaú de se vingar de seu irmão quando seu pai morresse, nem a previsão dos irmãos de José de que seu irmão se vingaria deles quando o pai morresse, se realizaram. Jacó não foi morto por Esaú, e as coisas que os irmãos de José temiam não aconteceram. Jacó e Esaú realizaram o funeral de seu pai Isaque em paz, e José não tinha intenção de se vingar de seus irmãos. Caros irmãos, por que isso aconteceu?
Porque, ao contrário das previsões e planos das pessoas, nada aconteceu a eles após a morte do pai. É porque a história não se move necessariamente de acordo com fórmulas ou leis. Para ser exato, é porque a história se move de acordo com a vontade de Deus. A história sempre se move de acordo com a vontade de Deus. Não podemos esquecer isso. Este é o tema central de todo o livro de Gênesis. A história se move de acordo com a vontade de Deus. Vamos confessar juntos com nossos lábios. A história se move de acordo com a vontade de Deus. As pessoas pensam que, quando algo acontece, é natural que outra coisa se siga como uma fórmula. Mas não é assim. As pessoas que vivem com esse tipo de pensamento sempre perdem e esquecem o mais importante. O que elas estão perdendo é Deus, que governa a história. Pensando em fórmulas, elas fazem planos vãos, e prevendo como se fossem leis, elas se preocupam desnecessariamente. É isso que acontece quando nos esquecemos do Deus que governa a história. Caímos em preocupações inúteis. A história sempre se moveu de acordo com a vontade de Deus. Não há um único dia de exceção a isso. Não há sequer uma lacuna de 1 minuto ou 1 segundo. A história sempre se moveu assim, de acordo com a vontade de Deus. Só porque o pai morreu, não se pode executar um plano de vingança à vontade. Só porque o pai morreu, não se sofre uma vingança sangrenta como se temia. Porque Deus está presente. Porque Deus governa a história. O mesmo se aplica às nossas vidas. Estamos muito acostumados a pensar como se fosse uma fórmula e a tirar conclusões de acordo com ela. Pensamos que, se a economia piorar, todos os locais de trabalho e negócios enfrentarão dificuldades. Mas não é necessariamente assim. Muitas vezes, essa crise severa se torna uma oportunidade. Foi o que aconteceu com os 7 anos de fome no tempo de José. Os 7 anos de fome não o prejudicaram. Pelo contrário, tornaram-se uma grande oportunidade. Porque Deus transformou aquela crise em uma oportunidade. Quando adoecemos e não há cura, pensamos que vamos morrer. Mas mesmo nesses casos, as coisas não acontecem como uma fórmula. Se Deus intervier, a cura pode acontecer. Não morremos porque não há cura. Não morremos porque estamos doentes, mas morremos porque Deus determinou. Até aqui. Uma pessoa com uma missão nunca morre em vão. Nosso Deus nos levará quando essa missão for cumprida. Assim, este mundo não se move de acordo com fórmulas ou leis. Ele se move conforme Deus o guia, conforme Deus o opera. Ser vendido como escravo não significa o fim da vida. Ser preso não significa que toda a sua vida está arruinada. No texto de hoje, José confessa isso muito bem. Vamos ler juntos os versículos 19 a 21 de hoje. Vamos ler juntos. E José lhes disse: Não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais. Eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Amém. Aos irmãos que temiam a vingança após a morte do pai, José está falando sobre Deus. José está proclamando Deus. Porventura, estou eu em lugar de Deus? Ele declara que não se colocará no lugar de Deus, o soberano da história. E ele descreve a soberania de Deus da seguinte forma: Deus transformou em bem o mal que vocês planejaram contra mim. E através disso, ele realizou a obra de salvar muitas vidas. Confessa José. Na confissão de José, Deus aparece como o sujeito. Deus é apresentado como o agente que move esta história. Como a história progride? A história não progride de acordo com as intenções daqueles que querem fazer o mal. A história se move de acordo com a vontade de Deus, que deseja salvar vidas. Aos irmãos que pensam na fórmula comum de vingança entre as pessoas, José está ensinando sobre a obra de salvação que somente Deus realiza.
E para onde esta obra de salvação está se dirigindo? Ela está se dirigindo ao consolo. Vamos ler novamente o versículo 21. Vamos ler juntos. Agora, pois, não temais. Eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos. Assim, os consolou e falou segundo o coração deles. Amém. José não está simplesmente declarando que não se vingará. Ele está se oferecendo para ser o protetor de seus irmãos e dos filhos de seus irmãos. Ele está falando de proteção, não de retribuição. Ele está falando de bênção, não de maldição. É aqui que as pessoas ficam confusas, porque a história não está se desenrolando da maneira que elas pensavam ser uma fórmula. A maneira como elas pensavam que este mundo funcionava é que, quando se tem poder, se vinga. Elas pensam que devem retribuir o que sofreram, ou até mais. Chegam a dizer que isso é justiça. Agora que o pai morreu, o tempo da vingança virá. Como antes vendemos José como escravo, agora é a nossa vez de nos tornarmos escravos. É o que eles estão pensando. A fórmula que as pessoas pensam, a maneira como este mundo funciona, é assim. Mas Deus não opera dessa maneira. E o povo de Deus também não age assim. O povo de Deus é aquele que crê que Deus age. Portanto, são pessoas que olham para todas as situações com o coração de Deus, para que ele possa agir. José já está olhando para este momento com o coração de Deus. E esse coração se manifesta na forma como ele consola seus irmãos. José está consolando seus irmãos. Isso também não se encaixa na fórmula do mundo. Em nenhuma das fórmulas do mundo existe uma lei onde a vítima consola o agressor. Não existe vítima que console as pessoas que a venderam como escrava, que arruinaram sua vida de forma tão trágica. Não existe tal fórmula no mundo, mas no reino de Deus, o reino onde Deus age, o reino onde Deus é o sujeito, isso acontece. A vítima consola o agressor, e não é um consolo qualquer. A segunda parte do versículo 21 registra: os consolou e falou segundo o coração deles. O hebraico original transmite uma ideia de falar com ternura, de forma tranquilizadora e sincera. Esta não é a maneira como uma vítima que adquiriu poder fala com seus agressores que a prejudicaram enormemente. No mundo, nas fórmulas do mundo, não existe tal caso. Mas agora José está falando assim com seus irmãos. Com ternura. José é agora o homem mais poderoso do Egito. Ele é o homem com o poder mais forte. E esse José está consolando ternamente seus irmãos que o venderam como escravo, falando-lhes ao coração com sinceridade. Esta é a fórmula do reino de Deus, a lei do reino de Deus, que é diferente da fórmula deste mundo. Amados irmãos e irmãs, após a morte do pai, coisas completamente diferentes do que as pessoas pensavam estão acontecendo. As pessoas esperavam que a vingança ocorresse por parte da vítima. Mas o que aconteceu foi que a vítima se tornou um consolador. A vítima consolou os agressores. Isso significa que este mundo não se move apenas por suas leis, apenas por suas fórmulas. Este mundo, tanto naquela época quanto agora, está sendo movido por Deus. É por isso que, em vez de vingança, a obra de salvação e a obra do consolo se manifestaram. Deus agora deseja que tais coisas se manifestem também através de nós. Neste mundo onde a vingança por parte das vítimas é comum, Deus quer que nos tornemos consoladores para essas vítimas e para os agressores. Neste mundo que diz que a vítima pode se vingar, mas não pode ser um consolador, vamos viver mostrando que o povo de Deus pode, sim, mesmo sendo vítima, consolar o agressor. Nesta semana que se inicia, em nosso dia a dia, neste mundo onde a vingança e a lógica do poder prevalecem, não usemos a força e o poder que o Senhor nos dá para nos vingarmos e satisfazer nossos próprios corações, mas usemos a força e o poder que o Senhor nos deu para consolar o mundo e abraçá-lo. Abençoo-os em nome do Senhor. Vamos surpreender o mundo com este amor. Vamos transformar o mundo com este poder.
Vamos transformar nossos locais de trabalho e nossos lares com esta força. Que esta seja uma semana em que vivamos espalhando a fragrância de Cristo ao nosso redor. Abençoo-os em nome do Senhor. Vamos ter um tempo de oração juntos, meditando na palavra que nos foi dada. Que esta seja uma semana em que vivamos seguindo a obra de Deus, que busca salvar e consolar de todas as formas, e não o caminho deste mundo, que gera vingança e retribuição. Que possamos viver uma vida em que a vítima se torna um consolador. Vamos ter um tempo de oração juntos. Oremos. Senhor, Deus de amor, obrigado por nos ensinar que este mundo não funciona necessariamente como as pessoas pensam, de acordo com as fórmulas ou leis do mundo. Aquele que governa este mundo, aquele que opera este mundo, é somente Deus. Que possamos viver seguindo a lei do reino de Deus, a lei em que a vítima se torna um consolador, para transmitir vida e salvação, e que possamos viver proclamando esta lei e estabelecendo-a nesta terra. Obrigado. Oramos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.